Em um dos meus primeiros vídeos aqui no canal, eu comento do meu apreço pelas animações que não possuem uma linha de diálogo, o que eu vou apelidar carinhosamente como narrativas silenciosas. Filmes como As Bicicletas de Belleville, O Mágico, a franquia Shaun o Carneiro, O Menino e o Mundo, A Tartaruga Vermelha, Away, são extremamente cativantes, pois usam o máximo do poder visual das imagens para contar suas belas histórias, evidenciando muito o jogo corporal dos personagens e suas expressões, sendo em sua maioria os olhos o maior fio condutor para representar seus sentimentos. Mesmo em filmes que possuem diálogos, os momentos silenciosos costumam ser os meus preferidos, pois em sua maioria são os momentos mais impactantes e sensíveis do filme, geralmente usados após um momento turbulento para gerar um respiro na narrativa. Por exemplo, essas cenas de O Cão e a Raposa e Belly, em que uma simples troca de olhares e o cansaço físico dos personagens encerram o clímax com maestria. Eu amo demais essas cenas e elas me impactaram muito quando eu assisti esses filmes pela primeira vez. Ou até mesmo Perdi Meu Corpo, de 2019, em um momento reflexivo onde o personagem repensa as decisões de sua vida e com uma simples observação da neve caindo, transmite uma gama de emoções e libertação. Ou até mesmo para gerar tensão, como nesse segmento de Proibido Cães e Italianos, onde os personagens, em meio a uma situação preocupante, não verbalizam o problema, e com simples gestos modestos, evidenciado tanto por suas ações quanto pelos usos de cortes e planos detalhes, resolvem o problema. Basicamente, um clímax mais intimista, por assim dizer, mas que ainda assim gera bastante impacto. Quando fiquei sabendo que Robot Dreams, filme que começou seu trajeto em festivais como Annecy, onde ele saiu premiado, Cannes, Animation is Film Festival, culminando na recente indicação do Oscar, meu entusiasmo foi para as alturas para conferir esse projeto. Não só por esse fator, mas pelo belo design de personagens transpostos da HQ de Sarah Varon, criando uma identidade muito única, trazendo esse frescor de animação 2D independente e quadrinhos, como pelo fato de ser o primeiro trabalho de animação de Pablo Berger, diretor espanhol que vem do cinema live action e que em 2012 fez uma releitura muito bonita de A Branca de Neve, filme no qual também não possui diálogos. Junte isso ao fato do filme ter a música September, do Earth, Wind and Fire, um dos meus grupos musicais preferidos desde que eu tinha 11 anos de idade, e em como essa música tem uma importância gradativa na narrativa, ganhando até um novo significado melancólico, sendo que eu sempre associei essa música à alegria, Robot Dreams se tornou um dos maiores presentes que o mundo do cinema e da animação trouxe para mim em tempos recentes. Talvez eu não consiga expressar em palavras o quanto esse filme me cativou. A primeira vez que eu assisti ele foi na Mostra Internacional de Cinema em outubro de 2023, e desde então, todos os seus elementos narrativos não saem da minha cabeça. E quanto mais eu reflito sobre eles, mais o filme cresce no meu conceito, e mais detalhes encantadores eu reparo nele. Essa temática sobre solidão me bateu em cheio. Dog, o protagonista do filme, sendo um personagem solteiro, com poucos amigos, tendo uma postura meio desajeitada, mas cheia de coração, já fez eu criar uma identificação e apreço por ele logo nos minutos iniciais. E eu simplesmente adoro esses protagonistas falhos, em filmes que tratam muito desse assunto. Filmes com abordagens muito verdadeiras sobre solidão, o que torna o senso de jornada e amadurecimento dos protagonistas algo encantador de se ver em tela, pela naturalidade que é representado, sendo em sua maioria filmes que têm um final bem agridoce, ou seja, aqueles em que as coisas encerram bem, mas não tão bem. E o lúdico da animação parece que intensifica ainda mais essa naturalidade retratada, pois são personagens que variam suas formas, um cachorro, um velhinho com formas quadradas, um alienígena antropomórfico, um boneco cowboy dos anos 50, ou personagens com feições mega caricatas e exageradas, com tonalidades de pele cinzas, mas que ainda assim são humanos o bastante para nos emocionarem. A alegoria sobre idas e vindas da vida e do término de relacionamentos, seja ele o romântico ou o de amizade, varia entre momentos super divertidos, como na cena de patinação do parque, a segmentos bastante tensos, como o cachorrinho tentando resolver uma situação que não está mais no seu alcance, mas que ainda assim
Sua lealdade e medo de perder o que tanto fez feliz o torna bastante persistente. Aliás, quem nunca tentou resistir a uma situação que já se encaminhava a algo que você sabia que ia perder, mas ainda assim tentou dar um último suspiro de esperança, culminando em um dos desfechos mais graciosos, belos e tristes que assisti recentemente. E eu volto a dizer da importância que a música September tem nesse filme. No primeiro momento que ela é tocada, a sensação de alegria. No segmento da praia, com um toque instrumental de piano, há de desenvolvimento de uma relação e conforto. Já nos assobios do robô, a forma que ele gosta de se expressar, tendo ela tanto como uma lembrança importante de sua vida, como uma forma de trazer essa lembrança e alegria para confortar uma nova forma de vida. Ou seja, o aprendizado que você passa adiante. Representado na cena dos passarinhos, onde a companhia e os ensinamentos que eles compartilham, por mais breves que sejam, marcam a vida de ambos, mas que o passarinho precisa seguir com o próprio caminho. Quantas pessoas nas nossas vidas não tiveram passagens muito breves, mas que ainda assim foram significativas o bastante para o nosso desenvolvimento pessoal, seja no ambiente de trabalho, escola, eventos de lazer, etc. Ainda que você nunca tenha se comunicado com essa pessoa novamente, o carinho e as lembranças ficam eternamente em suas memórias. Mas o momento onde essa música tem mais impacto é justamente em seu desfecho. O desfecho. A forma que ela vai intercalando tanto no vocal, com a letra referenciando a própria trajetória dos dois protagonistas, há momentos em que fica apenas o som instrumental, trazendo aquele senso de reflexão e curiosidade, pois é onde os personagens precisam tomar uma decisão importantíssima para seguirem cada um em seus respectivos caminhos. O gesto corporal do robô nessa cena, ao tocar o próprio corpo e ver o quão bem cuidado ele está sendo com a sua nova parceria, é para deixar os olhos marejados. Essa questão do acting, ou seja, as ações e observações dos personagens, é uma das mais inventivas do ano, pelo nível de detalhes absurdos que temos não apenas nos protagonistas, mas sim em todos os figurantes que aparecem em sua volta. É impressionante como um filme de orçamento de 5 milhões consegue fazer uma construção de mundo muito mais bonita, funcional e cativante que um projeto blockbuster de 200 milhões. Desculpa, gente, mas eu acho a direção de arte de elementos horrível. Como eu já dito no meu vídeo de melhores do ano, a recriação da Nova York dos anos 80 é riquíssima em detalhes, passando pelas mais variadas ambientações. O apartamento do cachorrinho, os metrôs, a praia, o Central Park, o bairro de Chinatown e a montanha de esqui, entre outros ambientes que são muito bem pontuados na estrutura do filme, e que mesmo tendo bastante informação, não se torna poluído. Pelo contrário, a criação é tão rica e viva que a cada revisita do filme é interessante reparar nos mais variados figurantes e tentar identificar as espécies de cada bichinho. E são vários os momentos que me chamam a atenção nesse aspecto. O Maurício, vendedora de balões, um rato e uma elefanta tendo um date romântico num barquinho, uma mamãe elefanta brava pedindo para os filhinhos saírem da rua, um grupo de macacos dançarinos de hip hop, um senhorzinho fazendo Cooper no parque, uma canguru vendedora que coloca as canetas em sua barriga como se fosse um bolso, e até um taxista que é um elefante indiano que mexe no retrovisor com a sua tromba. O filme é cheio desses detalhezinhos que, por mais simples que sejam, agregam demais à experiência. A montagem e a edição é outro fator que chama muito a atenção, já que o filme intercala tanto as cenas no mundo real, quanto vários segmentos lúdicos de sonhos, daí o título original do filme, Sonhos de Robô. Pois por passar boa parte do filme imobilizado e sozinho, a única companhia do homenzinho de lata acaba sendo as divagações que ele tem sobre a vida. Uma das cenas mais espetaculares, aliás, é o musical com as flores, que referencia o clássico O Mágico de Oz, com uma trilha alegre composta por Afonso Villalonga, que já contribuiu com o diretor antes, compondo a trilha de Branca de Neve. Mas um fator muito relevante aqui é em como o nosso olhar é direcionado. Por exemplo, o canudo da latinha do cachorrinho virar para a janela, para assim ele ver o casal que está na janela do outro apartamento, janela essa que fica em evidência no ambiente escuro no enquadramento, construindo esse senso de novidade e de darmos atenção a pequenos cantos da tela que a princípio pareciam desapercebidos, ou seja, um trabalho de direção excepcional. Outros elementos, como a iluminação do reflexo do robô atingindo os olhos dos coelhinhos na praia e até mesmo o vento evidenciando a peça de um objeto no cenário que faz o personagem refletir sua decisão.
além da brincadeira sonora muito instigante quando um determinado objeto faz um barulho e corta para a realidade. Inclusive, o trabalho de som desse filme é absurdo. Tanto as ambiências da cidade, com sirenes de carros policiais, ambulâncias, os grunhidos dos variados bichinhos, o som da lataria do robô, a ofegação de desespero do cachorrinho, os artistas de rua, entre vários outros foleys que enriquecem a narrativa, te transportando para aquela cidade cheia de vida. Por mais que esses segmentos do que é real ou não se mostrem constantes, em momento algum eu considero eles repetitivos, já que todos os segmentos são muito criativos, surreais e justamente pela construção de mundo tão imersiva e o senso de curiosidade se os personagens vão conseguir se reencontrar ou não, me manteve 100% engajado em cada segundinho da projeção, fazendo com que o desenvolvimento se torne mais impactante, tanto pelo uso da música e dos cortes. Ainda nesse aspecto das ações dos personagens, o momento dos passarinhos é o mais especial para mim, pois mesmo imobilizado, o robozinho transmite diversas reações com seu olhar, usando a pupila e a boca para instruir ações, como o batimento da asa na linha vetorial de sua boca ou a pupila referenciando que o passarinho precisa partir. Muito desse deslumbre visual que o filme tem e esse controle narrativo imersivo se deve ao trabalho cauteloso de storyboard que o filme tem. Em entrevistas, o diretor disse que mesmo em seus projetos live action, ele realizava storyboards para experimentar as composições visuais e a estrutura geral do filme. Talvez por isso o envolvimento com o projeto de animação, apesar de desafiador, tenha sido muito bem realizado. Nesse aspecto eu até me identifico bastante, porque eu fiz o storyboard de todas as cenas do curta-metragem que eu dirigi ano passado. A princípio, o projeto seria realizado pelo estúdio irlandês Cartoon Saloon, que quem acompanha o canal sabe que eu amo esse estúdio. Mas devido ao período da pandemia, o diretor construiu uma sede em Madrid, e o filme foi coproduzido pela França, tendo como diretor de animação Benoît Ferromont. Desculpa a minha pronúncia em francês. Que já trabalhou em filmes como As Bicicletas de Belleville e Uma Viagem ao Mundo das Fábulas. E também a colaboração do diretor de arte José Luiz Agreda, que também esteve presente na cinebiografia animada Buñuel no Labirinto das Tartarugas. Aliás, fica a indicação desse universo rico das animações vindas da Espanha. Todas essas mentes criativas brilhantes rendeu ao filme 5 indicações no Annie Awards, o Oscar da animação, o que para uma produção nichada e fora do circuito blockbuster é algo muito significativo, uma vez que filmes como Elementos e As Tartarugas Ninja Caos Mutante ficaram entre 6 e 8 indicações. Note-se um carinho muito grande da comunidade de animação em prestigiar um filme pequeno, que sequer teve um lançamento comercial nos Estados Unidos. É daqueles projetos tão particulares e criativos que é impossível passar batido. Tanto que a indicação dele no Oscar curou um pouco da minha amargura que eu tava em relação ao Oscar de animação em temporadas passadas, a ponto de eu comemorar igualzinho a equipe do filme, como se eu tivesse sido indicado. No período de gravação desse vídeo, o filme está tendo algumas exibições nos cinemas, infelizmente em um circuito bem limitado, mas eu recomendo muito que assim que vocês tiverem a oportunidade, prestigiar essa pérola da animação que eu já considero um clássico instantâneo. Esse foi mais um episódio do Retrospecto Animado, e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui e até a próxima!